paz do Senhor Jesus. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Daniel 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Daniel 1, 1. Daniel 1, 1. Amém? Diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura da Babilônia. Deus deu sua própria mesa ao rei. Designou-lhes uma porção diária de comida e vinho, e eles receberam treinamento durante 3 anos, e depois disso passaram a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida do vinho do rei, e pediu aos chefes oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua presença aqui, Pai. Tua presença já foi manifestada, Deus, e pedimos, Deus, que ela possa ser manifestada na Tua palavra, Pai. Usa-me, Deus, que não flua nada da minha boca, mas sim da Tua, Pai. Pai, abençoa que essa palavra possa penetrar em nossos corações. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da minha pregação de hoje é: como um cristão deve ser na sociedade atual? Como ele deve se portar na sociedade atual? Aqui eu queria trazer o exemplo de Daniel. Eu vou trazer outros exemplos. Daniel, a partir do momento que ele é levado para outra terra e ele decide não se contaminar com aquilo, ele ali já era um cristão diferente. O mundo de hoje é um mundo muito difícil. A sociedade atual, tanto aqui em Laje, como na Bahia, como no mundo, no Brasil, é uma sociedade muito difícil. É um país, um mundo muito difícil. Vemos que temos guerra, fome, discórdia entre familiares, amigos e pessoas. Isso é o que vemos normalmente. Mas, como um cristão, estando nesse lugar, tendo conhecimento da palavra do Senhor, pode se portar. Como esse cristão deve ser? Como você deve ser no mundo atual? Como você deve ser no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na sua rua, no hospital que você vai, na escola, na faculdade que você vai? Como você deve ser? Daniel aqui, ele não quis se contaminar. Daniel e seus amigos, eles foram diferentes naquele lugar. Esse é o papel do cristão. Ser diferente onde ele está. Esse é o seu papel. Quando você está num lugar, você não deve ser impactado pelas coisas ruins daquele lugar, mas você deve impactar aquele lugar com a palavra de Deus. Se você está numa situação difícil, se você ficou adoecido, se você passou mal e você vai até um hospital, você deve impactar aquele lugar, você deve transformar aquele hospital. No tempo que eu estou aqui na igreja, eu vi vários exemplos de pessoas que estavam muito adoecidas em seus últimos dias, foram parar no hospital e só do tempo que aquela pessoa passou ali, pessoas se converteram. Isso é o que um cristão deve fazer. Até nos momentos difíceis, o evangelho deve ser pregado. Até nos momentos difíceis, ele deve ser um cristão. É óbvio que você, quando você está na sua casa, quando você está no seu momento bom, às vezes você até esquece de falar de Jesus. Mas não, é no momento difícil e no momento fácil. Ali é a oportunidade que você tem para falar do evangelho. Se você teve um Deus que te salvou, um Deus que te tirou do lugar que você estava, do poço, da profundeza que você estava, é esse Deus que você deve apresentar a outras pessoas. E é isso que Daniel faz aqui. Ele não se contamina e através disso pessoas são transformadas naquele lugar. Daniel foi um grande exemplo. Mesaque, Sadraque e Abidnego foram grandes exemplos. Homens que não se curvaram uma estátua.
E mesmo assim, pessoas viram isso. E eu acredito que naquele tempo, as pessoas que viram aquilo, viram um milagre depois, que foi eles terem sobrevivido à fornalha, viram como Deus é poderoso. O rei Nabucodonosor foi transformado. Ele entendeu que Deus era Deus, que ele não tinha que adorar outros deuses, não se adorar, mas sim adorar a Deus. E é isso que um cristão deve fazer, fazer as pessoas adorarem ao Senhor. E aqui podemos ver um caso que a sociedade no tempo de Daniel comia iguarias, comia comidas que eram oferecidas a deuses. E quando ele não quis fazer isso, ali ele foi transformado. E quantas vezes aqui na sociedade onde a gente está, oferecem algo pra gente que foi sacrificado, mesmo a gente não sabendo. E às vezes a gente vai lá, come, e às vezes acha que não tem mal nisso. Não, tem um grande mal. Se a gente sabe que aquela comida, se aquilo que a pessoa está fazendo está sendo oferecido a deuses, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que fazer totalmente tudo para Deus. Simples. E Daniel faz isso. É um grande caso. Indo para outra história, Sodoma e Gomorra foi um grande caso. Em Gênesis 13, o versículo 13, não precisam abrir, que eu tenho aqui, diz assim, Gênesis 13, diz assim: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E se a gente está hoje no mundo que a gente está, a gente sabe que a sociedade é perversa, a gente sabe que a sociedade ela é mal. Porque às vezes a gente pratica algumas coisas que essa sociedade faz. Porque às vezes você vê um grupo de conhecidos, de amigos, escutando músicas que não convém a um cristão e você às vezes está ali, tocando, cantando. Mas se você sabe que aquilo é errado, às vezes você sair daquele lugar não é desfeita. Você vai se posicionar como um cristão. E às vezes é um grande caso que acontece. Quando eu estou na faculdade, as pessoas sabem que eu sou cristão e eles às vezes estão falando de algum assunto e quando eles falam alguma coisa ruim, eles já olham para mim e já pedem desculpa. Eu me posicionei como um cristão e as pessoas em volta entenderam: esse tipo de música, esse tipo de fala, eu não posso falar perto dele porque ele é cristão. Isso, eu já estou atuando como cristão e falando. E com isso, com o passar do tempo, eu posso ir evangelizando essas pessoas e essas pessoas entendendo que aquilo que elas praticavam é mal. Às vezes, no meio da faculdade, no meio do nosso trabalho, no meio das coisas, passa muitas pessoas que não conhecem a Jesus. E como você, sendo um cristão, vai impactar a vida dessas pessoas? Sendo simplesmente uma pessoa humilde. Você sendo uma pessoa que vai falar assim, com calma, né? Fala assim, isso que você está fazendo é errado. Jesus não aprovaria isso. Você vai chegar e falar assim, quer que eu te mostre algo que é melhor do que isso que você está fazendo? Algo que vai te levar a um lugar melhor? É isso que você tem que fazer. Porque todas as pessoas estão perdidas, mas elas têm um caminho, que é Jesus Cristo. E o seu papel como cristão é mostrar esse caminho para essas pessoas. É óbvio que nós temos viagens missionárias, coisas que a gente pode levar ao evangelho. A gente tem feiras missionárias, coisas assim. Mas o nosso papel como cristão não é só em pequenos dias que foram voltados para aquilo. Não. Quando você está no seu bairro, você está voltando do mercado, indo para a sua casa, ali você encontrou alguém, é um momento para você falar do evangelho. Domingo passado, era de tarde antes do culto, começou a chover, eu falei, vou andar um pouco de bicicleta. Eu estava vindo aqui para o Penedo e eu encontrei 2 jovens. Um tinha 20, o outro tinha 16. Eu lembro que um deles estava com uma garrafa de vidro cheia de bebida, o outro estava com uma lata e um copo vermelho. Eu sabia que aquilo ali não era bom. E eu vi que um deles estava cambaleando. Aí eu pensei, eu ia passar reto, não ia fazer nada. Só que senti no meu coração, volta. Fui lá, dei meia volta, cheguei devagar e comecei a falar com eles. Eles me falaram, eu não vou dizer o nome deles aqui, mas os 2 tinham 20 e o outro tinha 16 anos. Um deles estava totalmente chapado e ele até me contou assim, eu usei uma da boa ali, eu tô chapado. Como uma pessoa que está andando daquele jeito mal, a pessoa estava quase caindo, às vezes tem a alegria de falar que ela está daquela maneira. E porque às vezes a gente, quando tem o Senhor Jesus Cristo dentro de nós, a gente não fala nessa mesma intensidade de felicidade. A pessoa estava chapada, a pessoa estava mal. E ela estava feliz com aquilo. E você tendo Jesus Cristo dentro do seu coração, não mostra felicidade.
Porque às vezes a gente anda de cara fechada na rua, mas não fala do amor de Cristo para um jovem desse. Porque quando você está indo para o mercado, você está indo para a sua vizinhança, tem aquele vizinho que às vezes você não se bate muito. Por que você não fala do amor de Cristo para ele? Pode ser ali que você vai ter uma conexão com ele. Pode ser ali que você vai transformar a vida daquele rapaz, daquela moça. Pessoas passam por dificuldades todos os dias. Será que você falar um simples Jesus te ama pode fazer o dia daquela pessoa totalmente melhor? Pode ser que ela só estava recebendo notícias tristes e ruins, mas se você falar assim, ó, Jesus te ama, vai transformar a vida daquela pessoa naquele dia. Podia ser a salvação daquela pessoa. Podia ser que aquele jovem, aquele adulto que você estava encontrando, estava indo se matar pelas coisas difíceis. Mas quando você demonstrou amor, o amor que Jesus Cristo é, a vida dessa pessoa pode ser mudada. Eu acredito que muitos aqui são cristãos há muito tempo, ou são cristãos há pouco tempo, e sabem como o amor de Jesus transforma o seu coração. Sabem como esse amor muda você. Sabem como o que você fazia antigamente, o que você ainda faz, foi totalmente transformado por quem Jesus é. E é isso que ele faz dentro de nós. E por que não levar essa boa notícia a outras pessoas? Porque a gente acha que, eu sou muito jovem, eu sou muito velho para fazer isso, e não vai lá e fala do amor de Cristo. Para falar de Jesus não tem idade, não tem o momento certo ou o momento errado, é a todo momento. Você pode achar que quando você está indo fazer uma compra, você está indo aqui no mercado, pode ser ali a oportunidade que você tinha para falar do amor de Cristo. Pode ser que um funcionário ali está passando por uma grande dificuldade, só precisava de um abraço, só precisava de uma simples palavra. Podia falar assim, João 3,16. Você fala isso, a pessoa vai buscar o que é. E dentro disso pode mudar totalmente a vida daquela pessoa. Pode ser que num simples gesto que você vai fazer, vai transformar totalmente a vida daquela pessoa. A pessoa podia estar indo por um caminho de perdição. Mas quando você fala assim, Jesus te ama, a vida dela muda totalmente. Porque é isso que Jesus faz. É isso que ele faz e transforma. Aqui nesse texto de Sodoma e Gomorra, era uma cidade totalmente perdida. Diz assim: ora, os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aquela cidade era uma cidade totalmente tomada pelo pecado, tanto que foi destruída. Logo quando estava ali, recebeu a visita de 2 anjos que iriam anunciar a destruição daquela cidade. Eu acredito que isso pode acontecer ou pode não acontecer nos dias atuais, mas a sociedade de hoje é muito parecida com a sociedade daquele tempo. Hoje o mundo ele é muito parecido com Sodoma e Gomorra. É um mundo onde os pecados sexuais são totalmente expostos, a sexualidade, as coisas são totalmente expostas. Tá tudo aí no celular, tá tudo na mídia. Vai ter algo e nada muda. Sempre tem pessoas que praticam atos, falam de coisas, falam coisas banais, falam mal do Senhor, e é tudo exposto na mídia. E a mídia vai lá e não diz nada. Isso se tornou algo normal. Só que, por que quando a gente vai falar de Jesus, é algo que é muito diferente para essa sociedade? Porque às vezes quando a palavra do Senhor é exposta na mídia, ela é exposta de uma maneira totalmente negativa e nunca de uma maneira boa. Porque a sociedade foi tomada por pecados. A sociedade, a mídia, tudo foi tomado por uma vida leviana, uma vida ruim. E o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor, é um Evangelho que tem que mudar isso. É um Evangelho que vai mudar isso. Mas para isso acontecer, nós temos que nos mobilizar. Você que está aqui, não é porque você está numa cidade pequena que você não pode fazer diferença no mundo. Não é porque você está dentro da sua casa, num bairro aqui de Laje, que você não pode transformar o mundo. Você pode. Praticando o ID. É algo muito simples. Falar do amor de Cristo. Eu acredito que uma semente sempre é plantada. O amor de Cristo ele sempre é plantado. Quando você fala algo, mesmo que a pessoa não aceite Jesus naquele momento, o Evangelho foi plantado. E com o passar do tempo, vai indo. Em algum momento vai ser colhida essa palavra. Aquela pessoa vai ser transformada. Muitos jovens que estão aqui hoje, jovens que eu conheço, por causa de orações, de pessoas que às vezes ele nem conhecia, hoje são pessoas totalmente diferentes. São jovens que estavam indo para uma perdição, mas foram mudados. São jovens que praticavam coisas e pararam de praticar, porque conheceram ao Senhor Jesus Cristo. E a nossa função é plantar essa semente. É falar do amor de Cristo em pequenos atos. E falando aos poucos, você conhece uma pessoa, Jesus te ama.
a Bíblia fala isso. E através disso vai sendo plantado. E em algum momento vai ser cultivado. Porque Deus vai agir na vida dessa pessoa. E dentro da sociedade que a gente está inserido hoje, tudo é muito banal. Tudo é muito fácil, tudo é muito legalizado, né? Palavras de baixo calão, vidas de pessoas, grandes pessoas hoje que estão na mídia, são pessoas que mostram totalmente pecados e tá ali exposto. E não tem uma mobilização falar assim, ó, não, isso é errado. Mas quando fala da Bíblia, a mobilização é falar, a Bíblia está errada, a Bíblia tem que ser alterada, a Bíblia tem que ser transformada para adequar o padrão deste mundo. E dentro disso, nós temos que mudar essa situação. Nós temos que fazer as pessoas ter outra visão do Evangelho. Tem uma visão do Evangelho que é um Evangelho que tem um Deus que é amor, mas é um Deus que também é juiz. E é isso que nós temos que apresentar. É óbvio que você vai sempre apresentar assim, ó, Deus ele te ama. Deus ele te ama. Você está pecando, mas Deus ainda continua te amando. Só que você tem que mostrar assim, ó, se você continuar praticando isso, Deus em algum momento ele vai te julgar. E isso vai acontecer com todo mundo. Não é porque ninguém é melhor que ninguém. Não existe isso. Deus ama todos de qualquer forma. Só que pessoas escolhem o seu caminho. Nós aqui escolhemos vir à casa do Senhor hoje. Mas tem pessoas que escolheram ir para outro lugar. Tem pessoas que escolheram ir usar droga. Pessoas que escolheram ir beber algo hoje. Só que nós temos que levar o amor de Cristo a essas pessoas. Um cristão deve se portar na sociedade falando do amor de Cristo. Simples. Não tem outra chave. Não tem outra chave para mudar o mundo. Não é parando de desmatar, não é plantando árvores, não é isso que vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo é o Evangelho de Cristo. É só isso que vai mudar o mundo. Só isso que pode transformar. Só isso que pode fazer a vinda do Senhor acontecer. Porque na palavra diz que Jesus vai voltar depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo. Isso tem que acontecer. E para isso acontecer, às vezes não é só com a viagem missionária, mas é você pregando dentro da sua casa. Às vezes você tem um familiar que você ora há muito tempo, você ora, mas você também tem que ter uma ação de falar do amor de Cristo para essa pessoa. Porque é claro que Deus pode agir dessa forma, mas você também tem que tomar a iniciativa de falar do amor de Cristo. Se você conhece alguém dentro da sua casa, essa pessoa, você chama para vir para a igreja, ela não vem, um dia você fala assim, ó, vamos, e você puxa essa pessoa e leva. Mesmo ela não querendo, você vai levar. E lá, essa pessoa vai ser mudada, vai ser impactada. Entende? E indo para a época de Noé, que está em Gênesis 6, do versículo 5 ao 8, eu vou ler aqui rapidamente. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra os homens que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de ter havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Bom, nós como cristãos, nós devemos ser justos, íntegros e andar com Deus. Se hoje a gente vê que o mundão lá fora é um mundo totalmente voltado para o mal, nós devemos ser aqui como Noé. Ser uma pessoa diferente, uma pessoa justa, íntegra e sempre andando com o Senhor, andando com Deus. Se a gente conhece hoje, sabe que a nossa situação aqui em Laje é uma situação que jovens caminham para a perdição, jovens vão para o mal. Sabemos que as festas são algo que é muito grande aqui na cidade, algo que é muito difícil e algo que muitas pessoas vão, pessoas de fora vêm para cá. Nós temos que ser igual a Noé, justos, íntegros e andar com o Senhor. Se nós nos levantarmos e mostrarmos que Deus é maior do que qualquer festa mundana, essas festas vão acabar. Se nós falarmos assim, ó, isso está totalmente errado, todo mundo que vai para ali são pessoas que vão buscar momentos de prazer, momentos pequenos de prazer. E sempre que você for ver, quando tem uma festa, sempre acontece alguma tragédia depois. Sempre um jovem ou alguém é morto dentro de uma dessas festas, porque ali a gente sabe que o mal está totalmente ali. Os pensamentos sempre são voltados para o mal.
Se você for pegar hoje um jovem, antes de ir para um São João da vida, você perguntar assim, o que você vai fazer nesse São João? A primeira coisa que ele vai falar, eu vou ir beber, depois ele vai falar, eu vou buscar ficar com alguém, depois ele vai falar assim, eu vou usar alguma droga, é sempre isso. Você vê que é sempre pensamentos para o mal, sempre pensamentos para o mal, sempre vai ser isso. Só que nós, como cristãos, sempre falamos assim, você não acha que é melhor você ficar em casa? Você não acha que é melhor você não ir para isso? E dentro disso você fala assim, antes de você ir, posso te mostrar aqui uma coisa da palavra do Senhor? Ali você vai pedir um entendimento, ali você vai pedir um discernimento de o que falar para esse jovem antes dele ir para essa festa. E ali a vida dele pode ser impactada e ele pode decidir, não vou mais para a festa não. E dentro disso pode acontecer um grande livramento desse jovem. Quantos aqui conhecem pessoas que antes de ir para uma festa receberam alguma palavra do Senhor, não foram e foram livradas de ter uma morte precoce? Isso é algo muito comum, é algo que um cristão deve fazer. Falar do amor de Cristo para essas pessoas. Se você sabe que quando tiver o São João aqui, quando tiver um carnaval ali em Salvador, você sabe que pessoas vão estar indo ali para se prostituir, para se embriagar e para se drogar, por que você não fala para essa pessoa, por que você não vai para esse São João, você busca fazer outra coisa? Por que você não busca, sei lá, vamos orar, orar um pouquinho, vamos ler a Bíblia antes de você ir para lá? E pode ser que aquela pessoa tome outra decisão, o Espírito conduza ela para outra coisa. E ali a vida dessa pessoa pode ser livrada e transformada. E eu queria falar uma questão sobre alguns tipos de cristão que existem hoje. Cristãos que tem dentro e fora da igreja. Tem 3 tipos, o que veio ao meu coração. Existem cristãos acomodados, são cristãos que vêm aqui para a igreja, vem, recebe a palavra, sempre recebe, mas não pratica, não leva essa palavra além. São cristãos que parece que quer o evangelho somente aqui dentro, mas nunca um evangelho que vai ser levado lá fora. Isso é o primeiro tipo de cristão, um cristão acomodado. Nós devemos ser uma igreja que vai levar o amor de Cristo. Nós devemos ser uma igreja que vai impactar essa cidade. Mas para isso acontecer, temos que ser uma igreja que a gente não vai se mover para evangelismos só no dia que tiver uma feira evangelística. Vamos ser uma igreja que a gente não vai só fazer evangelismo na época quando tiver missão 7 ou algo do tipo, não. Temos que ser uma igreja que quando a gente sair das portas daqui, a gente já começa a praticar o que a gente aprendeu. A gente já começa a levar o evangelho para as pessoas. Quando você sair daqui num domingo de manhã, por exemplo, você vai num restaurante, você vai a algum lugar, você já fala assim, Jesus te ama. Você já começa a praticar isso. Você já começa a ser uma pessoa diferente no lugar que você vai. Você começa a mostrar o amor de Cristo para essas pessoas. Ali você já está praticando o que você aprendeu. Quando você sair daqui hoje, você vai amanhã para o seu dia de trabalho, você vai para algum lugar, ali você já vai entender que você tem que falar do amor de Cristo para aquelas pessoas. Pode ser que o seu campo missionário não seja ir para outro país, ir para outro estado, ir para o meio de uma comunidade, ir para o meio da África, não. Pode ser que seu campo missionário é o seu trabalho. Seu campo missionário pode ser o bairro, a rua que você mora. Conta aí, quando você estiver indo para casa, faz esse exercício. Começa a contar quantas casas tem na sua rua. E ali você vai entender, tá, nessa casa tem cristão, nessa não, nessa sim, não. Pronto, começa a contar. Você vai visitar todas as casas, todos os seus vizinhos e ali você vai falar do amor de Cristo. É algo muito simples, para você deixar de ser um cristão acomodado e virar um cristão instrumento. Era isso o segundo tipo de cristão que eu queria falar. É um cristão que ele aprende, que ele é moldado aqui dentro e molda lá fora. Ele é um instrumento do Senhor. É um cristão que recebe aqui dentro e quando vai para o seu dia a dia, pratica o que aprendeu aqui. Quando você estiver indo para a sua faculdade, quando você estiver indo para qualquer lugar, ali você vai falar do amor de Cristo. Quando você estiver indo pegando uma Topic para ir para Santo Antônio, para Mutuípe, você vai fazer assim, licença aqui, posso falar uma palavra rapidinho? Você vai falar assim, Jesus ama todos vocês. Em algum momento, alguma das pessoas que estavam ali naquele carro vai te chamar assim, quem é esse Jesus? Quem é esse homem que você tanto falou aí? Aí dali você vai explicar a história, você vai falar o que ele fez e o que ele fez pela vida daquela pessoa. Mas aí ela vai conhecer o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que começar a parar de querer só receber, achar que o evangelho é somente para receber. E fazer um evangelho que é prático, um evangelho que é levado para outros lugares. E o terceiro tipo de cristão
é um cristão que é em cima do muro. É um cristão que recebe aqui e erra lá fora. É um cristão que vem para cá, erra aqui e erra lá fora. É um cristão que aqui dentro é uma coisa, se mostra uma coisa, mas quando está lá fora, não parece nem que é cristão, não parece que nem conhece Jesus. Isso é um grande mal que a gente tem. Pessoas que quando estão aqui, são as pessoas mais crentes do mundo, são pessoas que levantam as mãos, que adoram, faz um monte de coisa aqui, mas quando chega lá fora, nem parece que conhece Jesus, nem parece que saiu de um culto. Pessoas que às vezes vão sair daqui e amanhã vão estar aí na sociedade, vão estar xingando, vão estar ouvindo músicas profanas, vão estar falando coisas profanas e não vão parecer nem que conhecem Jesus Cristo. Esse é o cristão em cima do muro. Nosso foco e a nossa meta é se tornar um cristão instrumento, um cristão que aprende e é moldado aqui e leva o amor de Cristo. Isso é um cristão, deve ser na sociedade atual. Você, quando você está no seu trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer, depois de acordar para ir trabalhar, é falar assim, ó, Deus, me dá uma oportunidade de falar do teu amor nesse dia. Me dá uma. Você teve a oportunidade, você viu que foi bom, dali você já vai ficar com um pique de fazer outras coisas no dia, de falar de Jesus para outras pessoas, outras. E às vezes, num dia que você não estava dando nada, pode ser um dia que pelo menos uma alma foi ganhada para Cristo. E eu acredito que todos querem chegar no céu. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de um moço falando que imagina chegar no céu e alguém tocar no seu ombro atrás de você e falar assim, ó, foi graças ao momento que você falou que Jesus me amava, que eu comecei a entender que tem alguém que morreu pela minha vida e me queria aqui. Isso lá no céu. Pode ser ali que você vai ficar numa felicidade tremenda. Então, vamos começar a colocar isso em prática. Entender que o evangelho não é só para nós. É óbvio que a gente quer receber, a gente quer entender, conhecer a palavra. Mas o que adianta ter a Bíblia inteira dentro da cabeça e não repassar ela para ninguém? O que adianta ficar totalmente... passar um dia inteiro jejuando, um dia inteiro lendo a Bíblia, lendo, conhecendo tudo, sabe a Bíblia de ponta a ponta, mas não pratica. O que na própria na Bíblia fala para você praticar. O que adianta você chegar, ser a pessoa mais crente do mundo aqui dentro e lá fora não agir, passar num lugar, vai em um, vai em outro e sempre passar despercebido. Mas nunca passar ali falando assim, ó, Jesus ama você, Jesus cuida de você, Jesus ele é contigo. É isso que a gente tem que fazer. Quando você está indo você passou mal, você está indo para o hospital, ali é um momento que você vai falar do amor de Cristo. Tá, você saiu dali, você foi curado, por exemplo. Você vai falar assim, ó, sabe quem me curou? Não foi o médico, foi Jesus. Ali você já mudou a vida de alguém. Quando você está indo para o seu trabalho, quando você está indo para a sua escola, você está indo para a sua casa, são momentos que você vai ter na sua vida para falar do amor de Cristo. Você não vai esperar a Missão 7 fazer um projeto de sair daqui para outra cidade para ali você virar um missionário. Não. Você tem que ser um missionário no seu dia a dia. Se você acha que você não tem capacidade para falar do amor de Cristo, começa a repensar, começa a entender, começa a ler os sermões que Jesus dava, ali você vai começar a entender que Jesus ele usava simples parábolas, coisas pequenas, para fazer as pessoas entenderem o que era o reino de Deus. As simples palavras que você vai usar são palavras que o Senhor vai colocar dentro do seu coração e dentro da sua boca para você levar para outras pessoas. Então, nós temos que nos mobilizar como cristãos. Nós devemos sempre falar de Cristo. O Evangelho, ele é urgente. Não tem como a gente só ficar guardando e não repassando essa mensagem. Não tem como a gente achar que a nossa vida vai ser totalmente, eu vou para a igreja de domingo a domingo, mas você nunca repassa o que você aprendeu no domingo a domingo para outras pessoas. Você às vezes é um cristão que quando está lá fora não faz nada, não parece que é um cristão, mas aqui dentro você é um grande cristão. Eu não entendo como isso é possível. Você achar que você aqui você vai receber e lá fora você não vai dar nada para as pessoas. Se você está aqui hoje, você acha, eu tenho uma certa idade, eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo levar o amor de Cristo para as pessoas, eu não consigo andar por dentro de laje muito. Não, velho. Começa a andar dentro da sua própria rua, na sua própria caminhada para ir para o mercado. No momento que você está ali mexendo no seu celular, sei lá, procura algum contato de uma pessoa que você não fala há muito tempo e fala assim, senti no coração, Jesus te ama. Você pode transformar a vida de uma pessoa com a simples palavra, com a simples frase. E às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente anda por lá, a gente anda em outros lugares e a gente não pratica o ID. A gente não fala.
Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Às vezes você não precisa sair daqui para ir para outro lugar. Você pode andar dentro do seu próprio bairro e falar do amor de Cristo. É algo muito simples. Você tem que ser um cristão dentro da sua escola, um cristão dentro da sua faculdade, um cristão no seu trabalho, no hospital, no mercado que você vai, na farmácia, em qualquer lugar. Você tem que ser um cristão a todo momento. Um cristão só se porta na sociedade atual que ele está inserido quando ele começa a praticar o que ele aprende dentro da igreja, o que ele aprende dentro da Bíblia. Se você começar a colocar isso na sua mente, Deus, me dá uma oportunidade hoje, me dá um momento, qualquer momento. Às vezes pode passar uma pessoa que você nunca viu, uma pessoa que está num estado deplorável, aquela pessoa tá bêbada, tá drogada. Pode ser ali que o Senhor quer te usar. Pode ser aquele vizinho que você não se bate, que às vezes você tá ali, você não fala com ele, você só passa reto. Pode ser que aquela pessoa é a pessoa que você pode mudar a vida. Você pode levar o amor de Cristo para essa pessoa. Se você acha que idade, saúde, isso vai te atrapalhar de falar do amor de Cristo, esqueça isso. Nada vai te atrapalhar, porque o amor de Cristo é maior do que qualquer coisa no mundo. O amor de Cristo é o amor que te salvou, o amor que te libertou e o amor que vai libertar e salvar outras vidas. Mas para isso acontecer, você tem que se mobilizar. Você tem que parar de achar que você vai ser um cristão só dentro da igreja, mas você tem que ser um cristão lá fora também. Isso é a principal missão. Deus nos deu duas missões: adorar a Ele, como foi cantado aqui mais cedo, e fazer o ID. Então você tem que começar a entender: eu vou adorar a Deus aqui, eu vou aprender sobre Deus aqui, dentro da minha casa, e lá fora eu vou falar do amor de Cristo. Se você fizer isso durante a sua vida inteira, você já vai ter sido um ótimo cristão. Você às vezes não vai ter machucado ninguém, mas você vai estar salvando outras vidas. Se você foi moldado por Cristo, se você foi transformado por Cristo, ajude outras pessoas a serem transformadas e mudadas. Se a sua vida antes era uma vida deplorável, onde você se prostituía, onde você bebia, onde você usava drogas, uma vida que você escutava músicas profanas, e você conhece pessoas, e você foi liberto, e você conhece pessoas que estão nesse mesmo estado, às vezes são pessoas que têm uma vida igualzinha à sua, que você já teve. Fale do amor de Cristo para essa pessoa. Se você quer ir para o céu, e você às vezes quer ver a sua família inteira bem no céu, você tem que pregar o amor de Cristo para sua família. Se você às vezes tem um tio, um primo, que você não se bate, é nesse daí que você vai falar do amor de Cristo. E às vezes uma família que podia estar desequilibrada, vai ser uma família que vai ser voltada e vai ser transformada por Cristo. Porque você fez o mínimo, que é falar do amor de Cristo. O seu mínimo é falar do amor de Cristo. Não é o seu máximo, o seu mínimo é falar do amor de Cristo. Então, vamos começar a praticar um pouco o ID, entender que não tem dificuldade. Uma simples palavra. Chega na sua mente antes de dormir, ao acordar, fala assim: Deus, me dá um versículo hoje. Sei lá, pega João 3,16, decora o versículo, anda pela cidade inteira falando isso. Você já vai estar mudando muitas vidas. Porque aí ele vai ser o seu mínimo. Você vai gastar 5 minutos para decorar um versículo, e você vai usar esse um versículo para mudar muitas vidas. O seu mínimo é falar do amor de Cristo, não é o seu máximo. Que a gente possa sair daqui essa noite com entendimento. O nosso mínimo é falar do amor de Cristo, não o nosso máximo. Se Jesus morreu numa cruz pela sua vida, Ele também morreu pela vida de outras pessoas. Mas são pessoas que ainda não tiveram oportunidade. E essa oportunidade só vai aparecer quando você se mobilizar. Que nós possamos sair daqui essa noite entendendo que o amor de Cristo é um amor que te libertou, é um amor que te salvou, e Ele deve salvar outras vidas. Você não é melhor do que ninguém. Você foi uma pessoa que foi mudada por Jesus Cristo. E você vai ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas a serem moldadas por Cristo. Fechem seus olhos. Pai, queremos te agradecer, Deus. Te agradecer pela tua mensagem, Deus. Te agradecer pela tua palavra. Pai, que em nome de Jesus possamos sair daqui com entendimento, Deus, que pregar o Teu amor é o mínimo da nossa vida, Pai. Que pregar o Teu amor, pregar o amor que nos libertou, que nos salvou, é o mínimo do que podemos fazer, Pai, para Te agradecer, Deus. Pai, que possamos sair daqui motivados, Deus, a transformar essa cidade, a transformar esse estado, a transformar esse país e transformar este mundo, Pai. Pregando o Teu amor, falando sobre Ti, Pai.
Pai, que possamos sair daqui, Pai, transformados e moldados por Ti, Pai. Muda o nosso coração, Deus. Faz o nosso coração ser voltado para pregar o Teu ID, Deus. Pai, que possamos ser diferentes nessa sociedade, Pai. Que possamos ser como Daniel, Deus. Que possamos ser como Noé, Pai. Que era um homem justo, íntegro e andava com o Senhor, Pai. Pai, queremos ser diferentes nessa sociedade. Não queremos ser igual a essa sociedade que é encaminhada para o mal. Queremos levar o Teu amor dentro dessa sociedade, Deus. Que possamos sair daqui, Pai, com algo queimando dentro do nosso coração, que é falar do Teu amor, Deus. Pai, desde já eu Te agradeço por essa noite, Pai. Continua falando ao nosso coração e nos dando entendimento da Tua palavra, Deus. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.